A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe teus sonhos, teus planos e teus projetos. Que os desejos do teu coração venham ser concluídos de acordo com a vontade de Deus no tempo do Pai. E que o Senhor fortaleça o teu coração para a espera das bênçãos em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amados, sei que muitas vezes vem muita coisa sobre as nossas vidas, vem muita perseguição, muita aflição, mas o Senhor, Ele nos diz na palavra dEle, que no mundo tereis aflições. Muitas vezes passamos em guerras, em batalhas em nossas vidas, e às vezes nós nos preocupamos. Sabe por que nos preocupamos? Sabe o melhor quando nós nos preocupamos? Quando cansamos. Quando nós já estamos cansados. Mas nós precisamos ver como estamos vencendo. Como que nós estamos enfrentando as batalhas para vencer? Será que nós estamos lutando de nós mesmos? Ou será que nós estamos convocando o Senhor dos Exércitos para lutar as batalhas por nós? O Senhor, Ele é aquele que vence as batalhas por nós. O Senhor é aquele que toma a frente de toda a guerra. O Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos dá a direção e estratégias para vencer cada batalha. Então, o Senhor, Ele vai nos fortalecer. E quando nós lutamos de nós mesmos, muitas vezes, que é a maioria das vezes, nós tentamos fazer isso, nós não damos conta. Nós ficamos cansados, esgotados. E aí nós pegamos, paramos, e aí nós vamos analisar como estamos lutando essa batalha. E vemos que muitas vezes é de nós mesmos. E nós precisamos convocar o nome do Senhor. Pegar todas as lutas, todas as batalhas e colocar no altar do Senhor. Para ali poder descansar, encontrar força, encontrar direção e estratégia para vencer as batalhas. Nós não vencemos batalha nenhuma na afobação, no agitamento, no agir por conta, sem pensar, sem parar para refletir. Tudo nós precisamos respirar fundo, depender de Deus em todas as direções de nossas vidas. Precisamos parar. Muitas vezes está uma guerra, uma batalha lá fora, mas nós estamos parados. E às vezes é preciso parar. Às vezes é necessário silêncio, às vezes é necessário relaxar e descansar. Muitas vezes é assim mesmo que vamos vencer batalhas. E o Senhor é que dá o descanso. O Senhor é aquele que dá a paz em nós. Não é nós cruzarmos os braços e falar, vou parar. Não. É quando o Senhor diz, se acalme, se aquiete. É como diz lá em Salmos 46:10. Aquetei-vos e sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltados entre todas as nações. É quando o Senhor, o próprio Senhor, Ele nos diz, aquieta, descansa, confia. E assim nós vamos fazer, descansar no Senhor, porque sabemos que essa peleja é o Senhor que está pelejando por nós, é o Senhor que nos dá a direção. E nós precisamos, nesse intervalo, nesse tempo de descanso, renovar a nossa fé, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá? É o ouvir da palavra de Deus que aumenta a nossa fé em Deus. Ele traz a fé e a esperança em nosso coração. Nós não podemos abandonar a nossa fé, porque sem fé não tem esperança. Sem esperança não há descanso, não há confiança. E precisamos confiar no Senhor. Precisamos manter firme e acesa a nossa fé em Deus.
porque é a nossa fé que nos ajuda a vencer as batalhas do dia. Então, eu quero compartilhar uma palavra que diz lá em 1 João, no capítulo 5. Eu quero estar lendo para vocês. Eu quero estar lendo o verso 3, 4 e 5. Preste atenção. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O Senhor, ele nos diz aqui no verso 3, que este é o amor dele. O amor dele está nos mandamentos. O amor dele está na palavra. E quando nós conhecemos o mandamento de Deus, nós entendemos do amor, da misericórdia, da graça de Deus. Nós vivemos pelo amor de Deus e assim alimentamos a nossa fé em Deus, sabendo que Ele nos ama e Ele não vai nos deixar. Nós precisamos então guardar os mandamentos de Deus, guardar os princípios, guardar as leis do Senhor dentro de nós. Precisamos viver estes mandamentos do Senhor e eles não vão ser pesados em nossa vida, não vão ser sufoco. Por quê? Porque nós entendemos do amor de Deus e aquilo vai nos fazer amar cada vez mais esses mandamentos. Nós só enxergamos e sentimos o peso de algo quando nós estamos insatisfeitos, quando nós não amamos, quando nós não gostamos daquilo. Isso se torna incômodo para nós. Então, se os mandamentos de Deus começaram a incomodar, começaram a se tornar peso, nós precisamos verificar onde está o nosso amor por este mandamento, pelas coisas de Deus. Aonde está a nossa fé e qual tamanho está a nossa fé por Deus? Pela obra dele, pelas palavras dele. Então, o amor de Deus, que são os mandamentos de Deus, eles não são pesados, não devem ser pesados em nossas vidas. O verso 4 nos diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você aceitou o sacrifício de Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo, como Ele sendo o seu Salvador, suficiente Salvador na sua vida, então você é nascido de novo, porque você nasce de novo, nasce no Espírito, porque por causa do pecado, o nosso espírito adormeceu, o nosso espírito amorteceu. E quando nós entendemos o que Jesus fez, o que o Senhor fez por nós para nos resgatar, nós então aceitamos esse sacrifício, o nosso amor, ele ressurge, o nosso espírito vivifica e nós precisamos então encontrar esse nascimento em Cristo Jesus, que só em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, é que nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, então nós vamos vencer este mundo. Não o mundo, terra, mas o mundo do pecado. A ganância, o orgulho, o egoísmo, a avareza, a malícia, a cobiça, o roubo, a prostituição, os vícios, tudo que envolve a carnalidade, tudo que envolve o pecado. Isso é o mundo. E a palavra do Senhor está dizendo, se você nasceu de Deus, então você vai sim vencer o mundo. Essa é uma certeza, essa é uma convicção que nós vamos vencer este mundo. E ele está dizendo, esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Aonde está a sua fé? Se você não tem fé em Deus, então você não vai conseguir vencer este mundo. Você precisa manter firme e acesa a sua fé em Cristo, porque assim você vai ter vitória. Assim você vencerá o mundo, você vencerá essa aflição, essa perseguição, você vai vencer, porque o Senhor é na tua vida. Amém? E ele está dizendo no verso 5, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, amados, tenha certeza, você vai vencer o mundo. Você vai vencer o pecado. O Senhor está dizendo claramente a nós. Se você quer vencer o pecado, creia em Jesus Cristo. Receba Ele em sua vida. Nasça de novo.
Nós precisamos crer em Jesus, aceitar Jesus, viver por Cristo. Precisamos alimentar a nossa fé em Cristo. A nossa fé é que vai derrotar os desejos carnais. A nossa fé em Cristo é que vai derrotar o pecado que habita dentro de nós. Amém? Então creia nessa palavra, use dessa palavra, declare essa palavra, porque em Cristo Jesus, amados, você é mais que vencedor. A tua vitória que vence o mundo é a sua fé. A sua fé trará a vitória verdadeira em ti. Se você crê em Cristo, você é nascido dele. Amém? E se você nasceu de Cristo, você crê naquele que o gerou, que é Deus. E se você mantém essa fé acesa, então haverá vitórias em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, peço ao Senhor que nesse dia venha renovar as forças, Pai, daquele que está desanimado, daquele que está cansado, esgotado. Renove o ânimo, renove a força, Pai. Renove o poder e a autoridade sobre esta vida. Fortaleça com a unção de renovo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Pai, possa trazer, Pai, acesa, mantendo firme, acesa, Pai, a chama da fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum, Senhor Deus, venha perder a fé em Ti, Pai, que possam crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e aceitá-lo em sua vida, Pai, nascendo de novo, Pai, sendo vivificado pelo Espírito, Pai, para que assim possa vencer, Pai, e derrotar, Pai, este mundo de pecado, em nome do Senhor Jesus, porque assim diz a Tua palavra, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E assim nós declaramos, Senhor, meu Deus, declaramos, meu Pai, que em Cristo Jesus nós já vencemos o pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor derrame da Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que você creia nesse dia. O inimigo é derrotado e você é mais que vencedor. Amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir, tá? Curta, assista o vídeo até o final, compartilhe e aí medite nessa palavra, reflita e toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus, declarando em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.